Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 29 de maio, sábado, dia de São Paulo VI, memória facultativa. Em Jerusalém, as autoridades interrogam Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Jesus também os interroga e eles não respondem. É fácil acusar os outros, o difícil é reconhecer os próprios defeitos ou incoerências. Hoje damos graças ao Senhor pela vida e pelo ministério sacerdotal de São Paulo VI. Ele foi o homem de Deus na hora certa, pois conduziu com firmeza o término do Concílio Vaticano II, iniciado por São João XXIII. Que o Senhor faça surgir no tempo de agora homens novos carregados de ardor apostólico. Que São Paulo VI interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles diziam entre si: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João como qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. É algo extremamente interessante o texto de hoje, né? Em muitos pontos, Jesus não aceitava as doutrinas elaboradas pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Veja bem, no livro Deuteronômio são apresentadas as leis que compõem para nós o Decálogo, os 10 mandamentos. Os fariseus, mestres da lei, criaram depois 603 mandamentos e prescrições a mais, totalizando 613. Tem gente que não consegue guardar 10 mandamentos. Imagine 613. Era uma carga insuportável de ser carregada. Jesus vai sintetizar tudo isso num único: amarás o teu próximo como eu te amei. Ele sintetiza, porque guardar o mandamento do amor é algo mais fácil, super fácil. Guardar o mandamento na cabeça e no coração. Então, entender esse aspecto importante. A grande briga, entre aspas, de Jesus com os fariseus e mestres da lei era justamente a questão da lei. Uma lei que foi criada à imagem e semelhança dos fariseus e dos mestres da lei, e que fazia com que o povo ficasse engessado, principalmente os mais pobres. Porque lembremos de algo muito extremamente importante. A sociedade da época de Jesus era uma sociedade onde a religião era o centro da vivência social. Uma sociedade teocrática. Deus é o centro e a sociedade gira ao redor de Deus. Entenda-se /religião. Entendeu? É mais ou menos, vamos trazer para a nossa religião. Todo mundo tem que ser católico e seguir o catolicismo. Quem não faz isso é banido da vida social. Deus é o centro, então toda a sociedade gira ao redor da religião que anuncia Deus. No Brasil, nós vivemos, graças a Deus, uma sociedade plural. Nós temos em nosso meio cristãos protestantes, cristãos católicos, muçulmanos, budistas, ateus, ou seja, todo tipo de pessoa. A nossa sociedade é plural. Ela não é uma sociedade teocrática. Nosso Estado é um Estado laico,
onde todas as religiões têm liberdade de atuar. Aqui, não. É uma sociedade onde só se vive a religião judaica. E a base da religião judaica é a lei. Então vocês imaginem, se as pessoas não pudessem viver de acordo com aquilo que pedia a religião, ou melhor, que mandava a religião, a pessoa era simplesmente banida do convívio social. Agora vocês entendam uma coisa, 613 mandamentos, ou seja, todo mundo vivia em pecado. Todo santo dia as pessoas tinham que ir no templo pagar o sacrifício, fazer o sacrifício para se purificar. E aí a grande pergunta, para os ricos, isso era tranquilo, e os pobres? Eles eram banidos da vivência social. Aqui é a crítica de Jesus a esse sistema. Um sistema excludente de religião. E a religião não pode excluir ninguém. A religião tem que acolher. A pessoa que chega em qualquer religião, ela tem que ser acolhida. Ela não pode se ver deslocada, ela não pode se ver excluída. Porque a função da religião não é essa. A função da religião é levar a pessoa ao encontro de Deus. Por exemplo, para nós cristãos católicos e para os cristãos protestantes, o objetivo é anunciar Jesus. Então, levar Jesus àquela pessoa. Então a pessoa não pode ser excluída. Ela não pode ser colocada de lado. Ela tem que ser acolhida e apresentada a Jesus. E através do seu processo de conversão, aquilo que na sua vida se torna um empecilho para viver o Evangelho, seja aos poucos cortado. É aquilo que eu já falei para vocês, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu identifico no meu corpo o que está sujo e o que precisa ser limpo. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela começa a identificar na sua vida aquilo que precisa ser podado, cortado, tirado, para que ela tenha liberdade para viver o Evangelho. Agora, a religião não pode se tornar um veículo de opressão. A religião não pode se tornar um veículo de exclusão. Porque se for, ela deixa de ser o religare, ela deixa de ser aquilo que liga a pessoa a Deus. Ela perde a função. Religião não pode excluir ninguém. Religião tem que acolher sempre. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, nós que trabalhamos nas pastorais, para não ter esse tipo de postura. Nós devemos acolher as pessoas e não apontar o dedo para elas e simplesmente excluir as pessoas ou condenar as pessoas. Não, nós não somos Deus. Nós devemos levar essas pessoas ao encontro pessoal com Deus. E aí sim, no processo de conversão dela, ela irá se ver com Deus. Ou seja, ela irá identificar na sua vida que precisa ser curada. E aí, ou ela vai continuar, ou ela vai abandonar. Ela tem a opção. Agora, a partir do momento que nós cristãos apontamos o dedo para as pessoas e condenamos as pessoas, excluímos as pessoas, fechamos a porta da nossa comunidade ao outro. E com certeza teremos que um dia prestar contas disso a Deus. Então, irmãos, acolhamos sempre e não fiquemos apontando o dedo ou condenando ninguém. A religião é para religar o homem a Deus. E a nossa função como discípulos e missionários de Jesus Cristo é apresentar Jesus aos outros e não nós mesmos e as nossas convicções, que podem muitas vezes estar erradas e não pautadas no Evangelho, assim como os fariseus faziam com a lei. Queridos irmãos e irmãs, nós nos vemos aqui neste canal na próxima segunda-feira, refletindo mais uma vez sobre a Palavra de Deus. E amanhã eu faço o convite a vocês que participem conosco na celebração do 9º domingo do tempo comum. Tá? A missa amanhã será a partir das 9h30. Então conto com a participação virtual de todos vocês. Um grande abraço, que Deus os abençoe, um bom final de semana e se cuidem. Tchau.